Comentando a respeito do 352, né, a gente traz alguns recortes de doutrina para vocês. Primeira delas, a do Marinoni, tá? O Marinoni menciona no slide 51 do material de vocês que, verificando o juiz a existência de irregularidades e vícios, né, na consecução dos atos processuais, deve dialogar com as partes e determinar a sanação dos defeitos apontados, tá? Então ele está falando do juiz, né, verificando as irregularidades que impedem que ele alcance, que ele consiga praticar os atos processuais. O juiz ele vai dialogar com as partes a fim de determinar a correção desses vícios, tá? Fixando, para tanto, um prazo nunca superior a 30 dias, tá? Então, o prazo dado para a correção dos vícios será no máximo de 30 dias. Diz ainda o Marinoni que, não atendida a determinação, pode ser o caso de extinção sem resolução do mérito, nos termos lá do 485 do CPC, julgando-se o processo no estado em que se encontrar, tá? Na forma lá prevista no caput do 354. Né? As hipóteses de extinção, desde logo, julgamento conforme o estado do processo, nos casos de extinção sem análise do mérito. Mas diz ainda o autor que pode ser o caso de uma extinção, então sem análise do mérito, ou de decretação de nulidade de determinado ato processual, ordenando o juiz a nova realização do ato nulo, né? Tudo atendido e em ordem o feito, pode ser o caso de um julgamento imediato do pedido, tá? Se o processo já sanado, né, corrigido, já lhe permitir um julgamento imediato, ele vai partir para o julgamento imediato do mérito, tá? Ou se isso não for permitido, como diz o Marinoni, a designação da audiência de instrução e julgamento, tá? Então, na verdade, não é só a designação da audiência, mas a determinação da instrução do feito, né? Produção de provas. A audiência será realizada se houver necessidade de produção de prova oral, mas se houver necessidade de produção de prova pericial também, logo após essa decisão ordinatória, que o juiz então deferiria a prova pericial, nomearia o perito, né, e após ali o recolhimento dos honorários periciais pela parte que requer a produção da prova, né, essa prova seria realizada. Então ele abre a fase de instrução e depois no final, se necessário, designa a audiência de instrução e julgamento nos termos do artigo 358 do CPC. O Marcos Vinícius, por sua vez, ele diz que em qualquer hipótese o julgador deve verificar se há algum defeito ou vício no processo que seja sanável e de cuja regularização dependa o julgamento do mérito. Se houver, o juiz concederá um prazo para que se promova a regularização. E se o vício for insanável e impedir o seu prosseguimento e o julgamento do pedido, o juiz então extinguirá o processo sem julgamento do mérito, ok? As explicações aqui do Marcos Vinícius com relação a esse momento processual que estamos mencionando, que estamos tratando, tá? E o que deve ocorrer nessa hipótese de vício sanável, né? E sanado ou não sanado, julgamento por uma sentença sem análise do mérito ou o enfrentamento do mérito, né, de imediato ou após a instrução, ok? Já um trecho de jurisprudência, né, para ilustrarmos isso por meio de um julgado, e a gente traz uma jurisprudência do TJ de Minas, tá? Que diz o seguinte, né? Irregularidade de representação, vício sanável, juntada posterior de procuração, decretação de revelia, impossibilidade. Diz aí, a falta ou defeito na representação processual da parte é vício sanável, conforme preceitua o artigo 13 do CPC, tá? Então, nesse momento, o juiz verificando ali a existência de um vício desse tipo, como uma ausência de procuração nos autos, tá? Vício perfeitamente sanável, que não atrapalharia o julgamento do mérito, tá? E o juiz ele vai determinar o quê? O saneamento deste vício, o que se daria pela juntada da procuração, tá? Então, não pode haver, nos termos do julgado, uma decretação de revelia, né, sem a permissão de uma juntada posterior da procuração, haja vista tratar-se de um vício perfeitamente sanável que não impede o julgamento do mérito, não impediria o julgamento do mérito, né, após aí o seu saneamento, ok?
E um outro julgado, esse é do TJ de São Paulo, fala a respeito de uma ação indenizatória em face do sobre plano de saúde, né? E diz lá: ausência de oitiva de testemunhas em audiência por falta da assinatura da advogada na petição que as arrolou. Vício sanável, né? Aplicação do artigo 13. Prejuízo demonstrado, sentença anulada, oitiva determinada. Veja, um vício sanável que na época dos processos físicos, né, advogado esqueceu de assinar a petição, porque nos processos eletrônicos isso não ocorre, a assinatura digital ela é feita no momento do protocolo, né, instantes antes ali em que o documento é protocolado, ele é assinado digitalmente pelo advogado, mas nos processos físicos às vezes acontecia, né, pessoal, de a petição não seguir assinada. Eu muitas vezes protocolava, tinha o costume de assinar só a original, a cópia eu não assinava, né? E a hora de fazer o protocolo daquele monte de petição que a gente levava pro protocolo, ficava a cópia e voltava a petição assinada, né, com a gente. Então, às vezes o cartório nos ligava, né, antes mesmo do juiz verificar isso, né, para que a gente passasse lá no cartório para assinar a petição, ou seja, corrigindo, né, esse vício que é totalmente sanável. E que para que não houvesse prejuízo para a parte, como restou constatado nesse julgado aqui, né? A advogada arrolou testemunhas, requereu a prova testemunhal, porém esqueceu de assinar a petição. O juiz acabou não considerando o rol, né? Não aceitando o rol de testemunhas e não permitiu a produção de provas. Tá? E isso restou em cerceamento de defesa, um claro prejuízo para a parte diante de um vício que era perfeitamente sanável, facilmente sanável, né? E isso foi objeto de recurso e a sentença dada nesse processo, sem permitir a produção da prova para aquela parte que estava representada pela advogada que não assinou a petição, essa sentença restou anulada, né? Porque claramente houve um prejuízo pela não permissão de saneamento do vício, tá? E aí, após a anulação da sentença, o feito volta à comarca de origem para a oitiva das testemunhas, né? E a oitiva é então determinada, conforme diz aqui esta jurisprudência, beleza? Ok? Na sequência, pessoal, o 353, o artigo que encerra então os dispositivos que tratam aí das providências preliminares e de saneamento, né? O dispositivo que se encontra aí no capítulo 9, né? Que do título 1 que nós estamos estudando aqui do CPC, beleza? Diz o 353, cumpridas as providências preliminares ou não havendo a necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10, tá? Então ele faz a abertura, né, para a fase seguinte. Ele diz que, uma vez cumpridas as providências preliminares, né, uma vez dada a oportunidade de réplica, se for o caso, uma vez aplicados os efeitos da revelia ou não aplicados os efeitos da revelia, se for o caso, tá? O juiz, então, ele, como diz aqui, havendo necessidade dessas providências preliminares ou não havendo a necessidade das providências preliminares, o juiz poderá proferir um julgamento conforme o estado do processo. Quando? Se não houver mais necessidade de produção de provas, tá? Se não houver a necessidade de produção de outras provas. E aí esse julgamento se dará na forma dos 354, 355 e 356 do CPC. Ok? Esse que a gente vai analisar agora na sequência, que trata do julgamento conforme o estado do processo. Porém, o código não diz, né? O código diz o juiz proferirá julgamento, mas na verdade deveria dizer o juiz poderá proferir o julgamento, porque em algumas hipóteses não caberá um julgamento conforme o estado do processo. Não há um enquadramento nas hipóteses do 354, 355 e 356 e o juiz depende de mais provas para poder julgar o mérito. Então, nesse caso, não podendo julgar o feito no estado em que se encontra, ele abrirá a fase de instrução, né? Ele colocará já então nesse momento o feito em ordem, após saneamento dos vícios, né, das irregularidades, ele coloca um feito em ordem
e não sendo um caso de julgamento imediato, ele abre a fase para a produção de provas, tá? Podendo aí, se for o caso, designar uma audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral, ok? Como diz aí um trechinho de julgado do STJ, né, que a gente recortou para vocês, está no material de vocês, quando tratamos do 353, a ausência de tomada de qualquer das providências preliminares por parte do juiz não invalida o processo, tá? Então, se o juiz, como nós vimos num julgado lá que tratava da réplica, né? Se o juiz não toma essa providência preliminar, por exemplo, abrindo prazo para a réplica da parte autora, não só por isso o feito será tido como nulo, né? Não haverá aí nulidade, não haverá invalidação do processo, como diz esse trecho aqui de julgado. Na verdade, a questão da nulidade depende do prejuízo demonstrado, tá? Se restar prejuízo para a parte, o processo vai poder, eventuais atos posteriores a essa irregularidade, né? A não abertura de oportunidade de réplica, esses atos poderão ser anulados, tá? Invalidados, e voltando então à fase da réplica para que o autor tenha oportunidade de se manifestar, tá? Mas se não houver prejuízo algum para ele ao processo ou aos ideais de justiça, porque o julgamento continuará sendo justo, mesmo não tendo o juiz dado oportunidade de réplica ou não tendo o juiz tomado essas providências preliminares, tá? Não só por isso o processo será invalidado, conforme diz aqui esse trecho de jurisprudência da primeira turma do STJ, ok? E para finalizar, no trecho de doutrina aqui do Marcos Vinícius, né, finalizar a parte de providências preliminares, diz o Marcos Vinícius que verificará, então no caso é o juiz, né, que ele está falando, se há ou não a necessidade de produção de provas. Se não houver, o juiz procederá ao julgamento antecipado de mérito na forma do 355, inciso 1, tá? Ou seja, causa madura, né? O 3551 fala do processo em que não há necessidade de produção de outras provas, tá? Mas se um ou mais pedidos formulados, diz o Marcos Vinícius, ou parcela deles mostra-se incontroverso ou estiver em condições de julgamento imediato, ele promoverá o julgamento antecipado parcial de mérito, a hipótese do 356, tá? Então, um dos pedidos cumulados comporta um julgamento imediato, outro depende de produção de prova, tá? Então, ele julga de imediato aquele onde é possível um julgamento antecipado e abre a fase seguinte de instrução apenas com relação àquele pedido ou a parcela dos pedidos aí, né, cumulados em que depende de produção de prova, tá? Diz ainda o Marcos Vinícius, finalizando o raciocínio, que se houver a necessidade de produção de provas, o juiz então saneará o processo e determinará as que sejam necessárias para o seu prosseguimento, tá? Então, não sendo um caso de julgamento imediato, ele coloca o processo em ordem, né? Saneia o feito e determina a produção das provas necessárias para o enfrentamento do mérito, ok? Aqui então a gente encerra a análise dos dispositivos das providências preliminares e passamos para a análise dos dispositivos do capítulo 10, que trata do julgamento conforme o estado do processo, ok? Volto no próximo vídeo para a gente encerrar isso.